Essa juíza, ela criou um canal no TikTok falando papo sobre justiça. E ela coloca opiniões dela. Será que é esse o papel de uma juíza? Eu gosto de ver, eu não vou ser sincero, eu gosto. Mas ela já colocou uma opinião dela, que eu mostrei aqui um outro advogado falando e eu concordo 100% com o advogado, ela tá errada. Mas eu vou, de novo, mostrar mais um vídeo dela aqui, essa juíza, vamos lá. A minha opinião não vale muita coisa na fila do pão, né? Que isso... Olha a juíza falar, a minha opinião não vale muito na fila do pão. Isso é jeito de um juiz se expressar? Estranho. Mas eu acho, na minha opinião, tem pessoas muito mais preparadas para esse cargo, com um perfil melhor. Como eu disse no outro post, eu acho, inclusive, que deveria ser um juiz. Ah, então quer dizer que a senhora tá dando a sua opinião, dizendo que tem pessoas mais qualificadas que o Zanin? Mas da onde a senhora achou que é prudente a senhora dar uma opinião sobre isso dessa forma? A senhora acha que ministro do Supremo tem que ser juiz? Não, não tem que ser juiz, não. Muito pelo contrário. Quem equilibra e dá o garantismo à Constituição é justamente não juízes. Graças a Deus. Porque se a gente dependesse dos juízes do TRF4, a gente tava ferrado. Como a gente tá vendo, diversos juízes fazendo as maiores atrocidades do mundo. Não! Juiz não é mais do que ninguém. As leis são públicas. As leis não são de domínio de juízes. Juízes são meros aplicadores da lei, não são donos da lei. São duas coisas extremamente distantes uma das outras. Extremamente. Uma juíza que dá uma opinião dessa, na minha opinião, deveria ser punida. Eu tô abismado de ver uma juíza falar uma atrocidade dessa. Eu vou colocar do começo e vou deixar até o final. Vamos lá. Deveria ser um juiz. Convivência, experiência, até me questionaram por que não advogados promotores. Convivência e experiência. Senhora, a senhora já tá ignorando logo de começo que num ambiente judiciário, onde estão ali o promotor, o advogado e o juiz, a gente tem que lembrar logo de começo que não existe hierarquia, existe respeito. Mas o juiz não é mais que o advogado não é mais que o promotor e o promotor não é mais do que o juiz. É todo mundo igual, cada um com a sua função. O que a senhora tá falando é extremamente bizarro, na minha humilde opinião, com todas as vênias a Vossa Excelência. Eu poderia me furtar de falar Vossa Excelência, porque nós não estamos no ambiente jurídico, mas sempre prudência, né? Porque a senhora tá no TikTok falando isso. TikTok! Eu acho que a senhora poderia dar um ar muito mais bonito ao seu canal no TikTok, explicando leis e não dando a sua opinião pessoal sobre Zanin, um advogado extremamente respeitado porque conseguiu colocar a lei para funcionar, conseguiu fazer com que juízes fossem desmascarados. Zanin merece o respeito da população. Se ele vai acertar ou não lá na frente, não sei. Mas eu não tenho o que dizer sobre Zanin depois de tudo que ele conseguiu diante do garantismo que ele trouxe de volta ao nosso judiciário. O exemplo do Lula é um exemplo que todo mundo, até aqueles que não gostam do Lula, deveriam levantar a mão pro céu e falar: graças a Deus que esse cara existe. Porque ser garantista nesse país é o único meio que a gente tem de sanar injustiças. Porque hoje muita gente fala assim: ah, o Lula foi por uma tecnicidade, foi por um ato jurídico. O dia que for com você, camarada, que você estiver sendo julgado lá e se ferrar e ver que tá tudo errado, você vai falar assim: putz, o Zanin tava certo. Então que tenhamos um garantista no STF. Eu não quero juiz no STF. Juiz já tá lá pra errar já. E já tem a segunda instância para ser consertado, já tem a instância superior para ser consertado. Porque juiz erra. E da maneira que a senhora tá falando, novamente com todas as vênias, da maneira que a senhora tá falando, a senhora tá colocando o juiz como algo sagrado, como algo acima. O advogado, muitas vezes, tem muito mais conhecimento que o próprio juiz das leis. O que a senhora tá falando, eu discordo 500% do que a senhora tá falando. Eu, inclusive, fiquei estarrecido com a vossa opinião. Advogados promotores com interesse em passar a compor o judiciário tem o 5º constitucional, não é? Que eu acho que poderiam talvez entrar um pouco antes, ter um pouco mais de experiência, de vivência, no julgar, não é? No decidir, para então chegar até o STF. Senhora,
julgar constitucionalidade não precisa da sentença. O advogado lê sentenças todos os dias. Um advogado, inclusive, ele lê muito mais sentenças do que a senhora que dá as suas próprias sentenças. Eu duvido que a senhora tenha lido mais sentenças que o Zanin. Eu duvido que a senhora leia todos os dias, diante do seu trabalho, que deve ser muito atarefado, muito serviço para fazer, né? Muitos casos para julgar. Eu duvido que a senhora tenha examinado sentenças de outros juízes para entender a insegurança que todos temos com juízes que dão opinião, como a senhora está fazendo. Ser advogado, um bom advogado, tá? Porque existem advogados extremamente picaretas. Diga-se de passagem, o Brasil e a prova da OAB não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada. Porque o que tem de vagabundo com a OAB não é brincadeira. Inclusive, o que tem mais no Brasil é prefeito, governador, presidente, tudo formado, bacharel em direito e advogados com o número da OAB condenados por improbidade administrativa, condenados por desvios. Então também não quer dizer nada. Então, na minha humilde opinião, a senhora jamais deveria estar dando a sua opinião sobre isso. Já começa por aí. Na minha humilde opinião, a senhora é uma juíza da ativa. Tá errado. E dizer que precisa ser juiz para ser do STF é a maior aberração que eu já ouvi. É uma aberração. A senhora tá desqualificando, primeiro, o entendimento de um presidente eleito pela maioria da população. É prerrogativa dele. E a senhora tá esquecendo que para ser ministro do STF não precisa nem ser bacharel em direito. Eu vou repetir. Para ser ministro do STF não precisa nem ter bacharelado em direito. E isso prova uma das coisas que eu repito aqui todo santo dia. As leis são públicas. As leis, qualquer um pode entendê-las. Qualquer um. Basta estudar. A OAB não faz de ninguém um conhecedor maior da lei. A OAB é simplesmente uma classe de profissionais que ganharão dinheiro com aquela função, que é outra coisa. Da mesma forma que a senhora fez um concurso para entrar. Então vamos deixar as coisas bem claras. O que a gente precisa é de pessoas totalmente legalistas e garantistas. A gente não precisa de juiz, a gente não precisa de promotor, a gente precisa de advogado, a gente precisa de uma pessoa que entenda que o garantismo é necessário num país tão desigual, onde pessoas não conseguem nem chegar na segunda instância e são condenadas na primeira por falta de dinheiro, por não poder pagar um bom advogado, ou ter que contar com advogados que estão até a tampa de trabalho, que estão prestando serviço público para a defensoria pública. Eu acho que a senhora está muito aquém do entendimento do que é o STF, com todo o respeito e todas as vênias, da mesma forma que a senhora está emitindo opinião pessoal do Zanin pro STF, eu estou emitindo a minha opinião da opinião da senhora, com todo respeito. O presidente pode escolher quem ele quiser. Mas será que não seria interessante que já fosse alguém com experiência nessa área? Alguém que já trabalha, julgando, decidindo, aplicando as leis ao caso concreto, analisando provas. Alguém que já se acostumou a analisar ali no dia a dia, a entender os impactos da sua decisão. Já entendeu que não pode dar uma decisão que não vai conseguir fazer cumprir depois. Já entendeu como lidar com a opinião pública, com pressão de imprensa. O ministro, ele é nomeado e já está ali sob o holofote, tendo que decidir as principais questões do país. Eu nem vou comentar porque é o mesmo teor do vídeo anterior. A senhora fez 2 vídeos iguais, falando sobre a mesma coisa com palavras diferentes. Não vale nem a pena eu dar outra opinião sobre esse vídeo, porque eu teria que repetir tudo que eu falei para esse vídeo também. Isso tem uma palavra, corporativismo. Isso só tem uma palavra que define essa opinião, corporativismo. Graças a Deus, nosso STF não tem esse tipo de vínculo com juízes. Vocês imaginam o TRF4 inteiro lá no Supremo Tribunal Federal? Imagina o Moro no STF, exatamente, Leda.